Olá, eu sou Rodrigo Pimentel e eu sou analista de criptomoedas. Eu entrei nesse mercado em 2017 e a partir de 2021 eu me apaixonei e comecei a estudar sobre ele todos os dias. Eu fiquei um pouco aficionado. E hoje eu vou falar sobre o Bitcoin e o halving e seus efeitos. Mas o que é o halving? Será mesmo que ele tem um efeito no preço? O halving nada mais é que um evento que costuma acontecer a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, ou 210 mil blocos minerados, a inflação cai pela metade. Peraí, minerados? Sim, o Bitcoin é minerável. Mas por que isso? Isso acontece porque o Bitcoin é uma blockchain de Proof of Work. Então, os validadores validam a rede e garantem a segurança da rede através da mineração. Então, os mineradores são pessoas que dispõem seus computadores e toda a sua força computacional a fim de competir, resolver equações complexas, e quem resolve essas equações complexas é premiado. E em cada resolução de equações é armazenado todas as transações feitas, que são asseguradas por esses mineradores que competem entre si para validar um bloco. E esse prêmio que cai pela metade a cada 4 anos, ou 210 mil blocos minerados. Então é um evento muito antecipado pela comunidade, porque ele acaba cortando a inflação do Bitcoin pela metade. Porque a cada bloco minerado, hoje, a partir desse halving que tivemos na sexta-feira, 3,125 bitcoins são adicionados na rede até o próximo halving. Antes disso, eram o dobro. Após o halving de 2020, esse número caiu pela metade. Então ele foi para 6,25 bitcoins premiados a cada bloco, ou seja, emitidos na rede. Hoje esse prêmio foi para 3,125 bitcoins emitidos a cada novo bloco. Como é possível ver no gráfico, temos uma curva inflacionária. Os bitcoins emitidos decrescem e a inflação diminui em uma curva. Então temos uma curva inflacionária. As pessoas ficam muito entusiasmadas pelo esse evento porque o Bitcoin cada vez se torna mais escasso, uma vez que vão existir somente 21 milhões de bitcoins. Então, se tem uma oferta que diminui, uma procura constante que só aumenta, teoricamente, esse ativo é para ser valorizado. E é isso pelo qual as pessoas ficam tão entusiasmadas, porque elas acreditam que os preços sobem muito. É um evento que traz muita atenção no mercado, em toda a comunidade de investidores de criptomoedas e entusiastas. Então, a gente tem notícias, lives, a gente tem toda uma comunidade esperando esse momento e pode trazer grande valorização. Bom, é muito interessante que é quase unânime no mercado que o halving é o principal causador de aumento de preço. Tanto é que surgem modelos a partir disso. Os investidores acreditam que sempre após um halving existe uma nova máxima histórica que costuma acontecer em até um ano. Então, muitos acreditam que o Bitcoin, no mínimo, vai dobrar o seu preço. E, a partir disso, surgem modelos. E o que tem mais apoio, relevância no mercado, é o Stock to Flow do Plan B. É um modelo pelo qual ele parte do princípio que o Bitcoin é o ouro digital. Então, ele tem o mesmo comportamento do ouro e metais preciosos. Então, conforme se diminui a inflação do Bitcoin, ele tem o comportamento de uma commodity e seu preço vai aumentar. Então ele parte a partir de dados passados, ele alimenta o modelo, então ele faz previsões, pelo qual você tem uma curva de preço, o qual muitos seguem. O Plan B acreditava, a partir do seu modelo, que o Bitcoin ia chegar a 100 mil dólares no final do ano de 2021. Bom, isso não aconteceu. Em 2022, o modelo chegou a ficar com a margem de erro de acima de 74%. Então, foi algo que foi até chamado a atenção pelo Vitalik, que mostrou como foi errôneo esse modelo, que as pessoas se baseavam tanto. Mas muitos acreditam de fato que seja isso. E até o Plan B menciona
que você tem que comprar o Bitcoin até 6 meses antes do halving e vender até 18 meses após o halving, que provavelmente vai estar no seu topo. Após diversas correções no seu modelo, o Plan B agora acredita que em 2025 a gente vai ter um Bitcoin a cerca de 300 mil dólares. Mas o que é muito engraçado é que tivemos uma nova máxima histórica antes do halving. A narrativa é que as novas máximas vão acontecer depois do halving. E é algo que esse modelo e esse pensamento de que o Bitcoin só vai atingir uma nova máxima histórica após o halving se contradiz. Inclusive as pessoas costumam acreditar que antes do halving o preço até pode cair. Então esse é o primeiro red flag, como podemos dizer, sobre esse modelo. Mas de fato, o halving realmente impacta no preço do Bitcoin? Bom, pelo fato de se diminuir a inflação do Bitcoin, é algo realmente que é positivo para a rede. Existe uma diminuição da pressão de venda. E partimos também do princípio que os mineradores eles realizam a mineração como uma atividade lucrativa. Então eles vão vender seus Bitcoins. Eles têm de pagar sua infraestrutura e vão vender Bitcoins. Como podemos ver no gráfico, temos o balanço dos mineradores. Isso é possível porque a blockchain mostra todos os saldos. Então temos em vermelho os Bitcoins que saem, os outflows de suas carteiras, e em verde os Bitcoins que ficam nas suas carteiras. Então os Bitcoins que só acumulam. Podemos ver que Bitcoins que saem da carteira em alguns momentos são maiores, e hoje é uma realidade. Os Bitcoins estão saindo mais da carteira dos mineradores que eles estão segurando. Antes desse halving, 900 Bitcoins eram emitidos diariamente. Hoje esse número caiu para 450 de Bitcoins que são minerados e podem ser despejados na rede. Para facilitar o nosso exercício, vamos partir do princípio que 450 Bitcoins são vendidos diariamente. Qual que seria o volume dele? Bom, temos uma média anual de 38 mil Bitcoins negociados. Ou seja, esses 450 de pressão de venda representa 1,184% do total do valor negociado. Quase 1% do volume negociado diariamente. Ou seja, um valor muito pequeno, que não justificaria multiplicações muito grandes para a valorização do preço do Bitcoin. Temos que levar em consideração que 93% dos Bitcoins já foram minerados e que a pressão de venda não é tão grande como antes. Antes existia menos Bitcoins e proporcionalmente os prêmios eram maiores, a pressão de venda era muito maior. Então a inflação máxima que podemos ter é até 7%. Dessa forma temos uma transição anual de 3,6% de inflação para 1,7% de inflação de Bitcoins emitidos na rede por ano. Essa proporção só tende a diminuir. Dessa forma temos que nos perguntar: será mesmo que a diminuição de 3,7% de inflação para menos de 1,8% vai nos causar uma grande mudança de preço no Bitcoin? Vai fazer o Bitcoin multiplicar o preço do Bitcoin? Vai nos fazer dobrar o preço do Bitcoin, como muitos acham? Mas então por que a estratégia de comprar antes do halving e vender depois do halving deu muito certo? Bom, o Bitcoin não é a única moeda que tem um halving. Outras moedas também são Proof of Work e têm seus halvings, como Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Zcash e a Litecoin, que sofreu seu halving recentemente, porém não tivemos uma valorização muito grande de seu preço, como podemos ver. Bom, existe um estudo também do Blockchain Backer que queria ver se de fato existia um peso muito grande de inflação sobre a performance das criptomoedas. Ele pegou as 100 principais criptomoedas e percebeu que as criptomoedas que tinham uma inflação anual de 15% a 6% foram as que melhores performaram. E as criptomoedas que tinham uma inflação menor de 2,5% anualmente não atingiram suas máximas históricas. Então é um valor pelo qual o Bitcoin está entrando agora, uma inflação menor que 2,5%. Dessa maneira, eu não acredito que o halving tem um grande impacto no preço do Bitcoin e das outras criptomoedas, pelo menos hoje em dia. Eu acredito na correlação direta da liquidez global e assim o mercado de ações internacionais, principalmente no setor de tecnologia. Como podemos ver a seguir pelo gráfico pelo qual montei, o Bitcoin sobreposto a Dow Jones.
Dow Jones, que é um dos principais índices da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu quis evidenciar também as máximas históricas tanto do Bitcoin quanto da Dow Jones e também as datas do halving. Podemos perceber logo de cara uma correlação muito grande das movimentações da Dow Jones e do Bitcoin. O que podemos ver nesse gráfico é que o Bitcoin surgiu nas baixas da Dow Jones. A Dow Jones tinha sofrido uma grande queda em 2008 e o Bitcoin surgiu em 9 de janeiro, próximo às baixas históricas da Bolsa de Valores, da Dow Jones. Então, podemos ver que a partir daí só tivemos uma alta de preço a partir dessa data. Podemos ver também que a Dow Jones, enquanto subia, o Bitcoin também subia. E quando sofria grandes quedas, o Bitcoin também sofria grandes quedas. E só tivemos uma máxima histórica no Bitcoin quando tivemos uma nova máxima histórica na Dow Jones. Podemos ver as diferenças de datas também. Podemos ver que em 2013 a máxima do Bitcoin foi 15 dias de diferença para a máxima histórica da Dow Jones, enquanto do halving de 84 dias para a máxima histórica do Bitcoin em 2013. Já em 2017, a diferença da Dow Jones para a máxima histórica do Bitcoin foi de 180 dias, enquanto do halving foi de 175. Porém, valores muito próximos. Podemos ver também que em 2021, a diferença de data, a máxima histórica do Bitcoin, somente foi 21 dias de diferença para a máxima histórica da Dow Jones, enquanto que a do halving foi mais de 200 dias. Podemos ver que em 2024 a diferença de data da máxima histórica do Bitcoin para a Dow Jones foram de 84 dias, enquanto do halving foram 42. Porém, tivemos uma máxima histórica antes na Dow Jones. Podemos ver também que as datas das máximas históricas da Dow Jones são muito mais próximas, em média, do que das datas do halving do Bitcoin. Não seria esse o causador da máxima de preços do Bitcoin? Esse outro gráfico eu sobrepus Bitcoin à Nasdaq, que é o principal índice de tecnologia dos Estados Unidos. Como podemos ver, movimentos muito parecidos. Na época de 2020 aos dias de hoje, ela tem um comportamento muito parecido, muito semelhante. Ela tem uma alta correlação. Outro gráfico que eu encontrei na internet foi do Bitcoin e a Nasdaq, o ETF dela 3 vezes alavancado, uma correlação muito alta, e tem essa frase: se parece um pato, caminha como um pato e faz barulho de pato, se faz o quack, logo é um pato. Uma frase que se escuta muito nesse meio, que eu até concordo: when in doubt, zoom out. Quando em dúvida, fazer o zoom out ou olhar ao longo prazo. De fato, o Bitcoin e as criptomoedas já têm uma curva de crescimento muito alta. Porém, o perigoso desse raciocínio é comprar criptomoedas nos piores momentos. Não pode ser a melhor forma de você entrar quando estão nas máximas históricas e sem grandes perspectivas, ou quando a liquidez global está caindo e o Bitcoin começando a cair junto. Não é interessante comprar nesses momentos. É interessante encontrar as melhores oportunidades no mercado. Se você quer grandes crescimentos, melhores momentos para ter esse crescimento. Não vamos acertar todos os momentos, porém temos indícios de quais épocas são boas para fazer essas aquisições, quais épocas são boas para vender e desfazer essas posições para eventualmente acumular mais lá na frente. Acontece que o halving estava em épocas muito semelhantes à da liquidez global e das altas da Bolsa de Valores. Por isso que essa semelhança, por isso que as pessoas atribuem o halving como principal causador de valorização dessas criptomoedas, principalmente do Bitcoin. O problema de seguir o halving é que vai existir um aumento de preço de maneira garantida por causa da diminuição da inflação. É algo meio absurdo. Ah, mas isso pode acontecer? Pode, mas se acontecer, não vai ser por causa do halving. Vai ser por causa de outros motivos. E muito provável que não aconteça. É muito perigoso formarmos valores e targets muito altos para o Bitcoin. Então, acreditarmos que teremos um Bitcoin a 1 milhão. Ah, mas eu vejo ao longo prazo. Sim, ao longo prazo, o Plan B é de que o Bitcoin em 2039 vai valer $1 bilhão. E que para isso teríamos que ter uma capitalização de mercado para o Bitcoin de 20 mil trilhões de dólares para o Bitcoin. O que é 130 vezes que o valor da Bolsa de Valores de hoje em dia. Dessa forma,
não realizaremos lucro quando as bolsas de valores estiverem prestes a ter quedas, é muito provável que o Bitcoin vá cair junto. Então, se você realmente acreditar nesse valor e nunca realizar lucro, boa sorte. Considerações finais. Para mim, o Bitcoin e o seu halving são muito importantes. Eles marcam que, como um aniversário, a existência do Bitcoin e de que a cada 4 anos ele vem funcionando e diminuindo a sua inflação, por ser a primeira criptomoeda disruptiva que tem uma inflação programada e que vai diminuindo conforme o tempo. É muito interessante vermos isso, de que existe uma criptomoeda que consegue a cada 4 anos cumprir o que foi escrito e proposto, uma diminuição de sua inflação. De uma criptomoeda descentralizada. Eu acho muito interessante isso. Acredito também que possa ter um efeito de bola de neve, um efeito dominó, a partir do princípio que, se reduzirmos a inflação, poderemos ter uma apreciação no mercado. Isso eu também acho que possa acontecer, porque em muitos casos a maioria está errada nesse mercado. E é muito perigoso atribuirmos aos grandes crescimentos do preço do Bitcoin ao halving, porque eles estavam em épocas semelhantes do aumento de liquidez global e da bolsa de valores estar em crescimento. Então, eu vejo o halving de um lado muito positivo, porém, eu não acredito que a maioria acredita, que as massas acreditam de que o halving seja o principal causador de aumento de preço do Bitcoin. Algo que eu acho muito otimista com esse halving é a questão das runas, ou runes, que foi uma inovação, uma tentativa da melhora da rede, de proporcionar a inovação que surgiu a partir desse novo halving, que são tokens dentro da rede do Bitcoin. É uma inovação, algo que eu acredito que precisamos para o Bitcoin, porque o Bitcoin tem taxas muito altas, ele sofre problemas muito grandes de privacidade e de velocidade. Bom, aqui fica um meme também, que mostra o intelecto dos usuários do Bitcoin e o halving, cortando o intelecto dos investidores pela metade, que cada vez mais tem mais degenerados nesse mercado e pessoas com argumentos absurdos. Obrigado por assistir. Até mais.